mas eu confesso a vocês que eu sou muito afoito, não é? É sério, porque eu saí fuçando, procurando e encontrei vocês, através do nosso querido amigo e irmão, né, Frederico Menezes, que é amigo nosso da mesma cidade, né, do Cabo Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Nós começamos juntos no mesmo centro espírita, depois cada um foi para um caminho diferente. Hoje eu moro em Recife, ele continua no Cabo. Na verdade ele mora em Recife, mas participa de um centro espírita lá no Cabo, Sociedade Espírita Casa do Caminho, por sinal também vou lá para fazer palestras. E tendo visto aqui, né, foi o caminho para o qual pelo qual, melhor dizendo, eu cheguei até aqui, como também lá em São Miguel do Gostoso, fiz a palestra ontem. Digamos que essa mesma palestra, quer dizer, esse mesmo título, mas não é propriamente a mesma palestra, que eu tenho certeza que será diferente. Quero saudar as pessoas que estão me vendo, né, e me ouvindo através das redes sociais, no Instagram, daqui da instituição, no YouTube. Muito bem, Gustavo. Então, do YouTube, aqui da instituição, né, quero agradecer muito a receptividade, da nossa irmã Lourdes, né, quando eu cheguei, né, e Marcos, né, que me receberam, assim como aquelas duas senhoras, né, assim que cheguei, a recepção foi muito calorosa, muito carinhosa, e eu já fiquei tão curioso, porque eu disse, ora, hoje não é dia de palestra, e está desse jeito? Imagina se fosse. Então, vocês estão de parabéns. Eu espero realmente fazer muito por valer a pena a vinda de vocês, para não saírem daqui frustrados. Bem, mais uma vez, eu sou Alexandre Barros, lá do Recife, né, Pernambuco. Colaboro, né, no Movimento Espírita como palestrante há mais de 30 anos, enfim. E hoje vim aqui com a minha esposa, Patrícia Barros, que está ali, essa maravilha que está aí sentada, a última dessa fila aqui. E que estamos lá, né, hospedados lá numa pousada lá em São Miguel do Gostoso e demos um pulinho, estamos aqui para a gente conversar. Digamos, conversar mesmo, caso vocês queiram. Não sei, no caso específico daqui da instituição, se há muito o hábito de vocês interagirem comigo. Fiquem muito à vontade, até porque eu sou muito sem vergonha. É sério, assim, eu interajo muito facilmente com as pessoas, tá? Até porque eu fui professor durante, né, a minha vida toda, professor de geografia, aposentado, e para mim poder interagir com vocês é algo muito agradável. O tema é bastante, realmente, ele é bastante, talvez, curioso para vocês. Muito grato, Luz. Bastante curioso, porque a transição em nós, o que é isso, né? O que é a transição em nós? Como assim? Nós estamos em transição. Quem estava em transição fui eu, que eu estava lá em São Miguel do Gostoso, né? E em transição cheguei aqui. Mas o que significa essa transição? Vamos pensar nisso. Boa noite para você também, viu? Foi uma das últimas que chegou, não dei boa noite, assim como para vocês, por bem. Bem, eu não sei, confesso a vocês que eu não sei propriamente se eu estou falando para todas as pessoas que aqui estão que sejam espíritas, porque quem já tem o conhecimento da doutrina espírita, ou pelo menos a informação, tem assim uma noção do que se fala, do que se trata, quando se refere à transição. Porque dentro dos postulados, né, dentro dos princípios, fundamentos da doutrina espírita, nós já entendemos essa expressão, transição, porque remete à transição planetária. A Terra está em transição planetária. O que é isso? Nós não sabemos. Será que nós não sabemos? Nós espíritas sabemos. E digamos que, assim, não que seja por privilégio, talvez até por compromisso, por estudo, né, por oportunidade, nós talvez conheçamos muito bem e até muito mais do que a maioria da humanidade hoje neste momento, desde que estudemos. Porque o que eu estou falando para vocês está exatamente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação. Allan Kardec vai trazer esse livro em 1863 e este livro vai, no seu capítulo 3, há muitas moradas, que é quando Allan Kardec vai nos apresentar uma espécie de categorização dos mundos que são habitados por espíritos encarnados. A Terra é um deles. A Terra é um mundo de espíritos encarnados. Olhem vocês aqui e eu também. Então nós somos espíritos imortais em processo de evolução que, para tanto, no nosso estágio de evolução, precisamos ter contato com a matéria, com um mundo físico, um mundo material. Essa é a razão porque nós absorvemos e temos corpos físicos. Nós não somos isso. Não, assim, para quem gosta muito é uma decepção.
Para quem não gosta, está tudo bem. Mas para quem está insatisfeito com seu corpo, porque ele já está muito doente, ele já envelheceu, ele isso, ele aquilo, fique tranquilo que daqui a pouco você vai se ver livre dele. Então não há problema algum. Enfim, todo mundo um dia vai perder o corpo, tá bem? Tem gente que perde aos poucos, né? Vai perdendo a visão, o andar, o ouvido, enfim, né? Tem outros que perdem de uma vez. Então, fiquemos tranquilos. Só é um alerta para quem realmente é muito apegado ao corpo físico, porque isso vai doer bastante. Não é doer a morte em si, é doer a perda sem saber que perdeu. Porque existem pessoas que se apegam tanto ao corpo físico que quando desencarnam pensam que ainda estão com ele e sofrem. Não vou entrar em detalhes, porque senão é outra palestra. Mas voltando, nós espíritos imortais precisamos de um corpo físico para habitar no mundo material como a Terra. Então a Terra serve de morada para os espíritos em processo de evolução. É o nosso caso. Até aí está todo mundo entendendo? Estou falando muito rápido? Diga que sim, levante a mão e diga, está falando rápido, por favor, fale mais devagar. Porque senão aumenta a velocidade. Brincadeira, vamos lá. Então, a Terra serve deste mundo para a nossa evolução. Só que a Terra, como mundo escola, entenderam a expressão agora? Mundo para aprendizado, porque nós viemos para cá para aprender. Aprender a quê? Aprender a ser, aprender a amar, aprender a entender, aprender a tudo aquilo que é necessário para um espírito se tornar puro. Então os aprendizados do espírito começam na sua primeira infância espiritual, que é em mundos como a Terra, por exemplo. Só que a Terra, ela não começou com o mundo que nós vemos hoje, como está hoje. Esse que nós estamos é um segundo estágio, está no 3º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no segundo estágio, ou segunda categoria, que é o mundo chamado mundo de expiações e provas, porque a Terra começou no estágio bem anterior a esse, que é o chamado mundo primitivo. Esse sim, era a época dos homens das cavernas. As pessoas não usavam roupas, o corpo todo era peludo, elas tinham medo do fogo, se abrigavam em cavernas, comiam restos de animais, elas não falavam, não se comunicavam, enfim, era algo realmente muito primitivo. Assim vivíamos nós. Isso há quanto tempo? 100 mil, 200 mil, 300 mil anos? Não sei o tempo, mas há muito tempo atrás. O tempo passou e passou muito, e os espíritos encarnados naquela época foram evoluindo da tal maneira que perderam os pelos, começaram a vestir roupas, começaram a fazer casas, começaram a plantar, começaram a cultivar, claro, e criar animais, começaram a falar, desenvolveram a sua fala, e aí começa o processo chamado civilizatório, que é um dos passos, um dos processos de evolução do espírito, conviver em sociedade de forma organizada, criando leis, respeitando, enfim. Então veja que é um processo. Então naquela fase primitiva, acabou, surgiu uma nova fase, segunda categoria, mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos hoje. Só que do primeiro para a segunda categoria, teve um intervalo, também chamado de transição, a primeira transição da Terra. E nós recebemos colaboradores, isso é muito interessante. A gente aprendeu isso, está lá no livro dos Espíritos, no livro A Gênese e no livro chamado A Caminho da Luz. Não sei se vocês já ouviram falar, um livro ditado por Emmanuel, né, e psicografado pelo querido Chico Xavier. Então naquele livro vai falar sobre uma colaboração que nós tivemos para esse salto evolutivo, sobretudo intelectual, os chamados exilados de capela. Lembram disso? Pois é. Esses exilados de capela, eles são, digamos assim, denominados como raças adâmicas. Esse é o nome. Por quê? Porque ele foi relatado por Moisés na Gênese falando sobre Adão e Eva. Então o mito é um mito, Adão e Eva é um mito. Para nós espíritas é um mito, mas eles são a representação de seres que foram expulsos de um outro mundo, encarnaram aqui também para resgatar seus débitos lá e nos ajudar aqui a desenvolver. São os exilados de capela. Formaram várias raças, várias civilizações, não vamos entrar no assunto. Pois bem, então a primeira transição, a Terra entrou numa nova fase, a categoria de mundo habitado como sendo mundo de expiações e provas. Que beleza, que maravilha. Agora nós já nos comunicamos, já falamos, desenvolvemos várias tecnologias, nós já construímos casas, automóveis, enfim, são tantas coisas que nós aprendemos, né? A ciência, as leis, a arte, tudo isso foi muito bem desenvolvido, graças aos exilados de capela, não sobretudo, mas principalmente por eles. Então, fomos evoluindo. Um detalhe para vocês. Foi durante, digamos, o período de entrada neste mundo
de expiações e provas que veio para nós o governador planetário. Alguém lembra o nome dele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré entra na Terra, chega na Terra pela primeira e única vez, justamente quando a Terra entra na segunda categoria de mundos de expiações e provas. Ótimo. Ou seja, a escola, a Terra como escola, mundo escola, entrou no seu segundo estágio, seu segundo nível, que é esse. Que beleza, que maravilha. Desenvolvemos muito a nossa tecnologia, a nossa inteligência. A inteligência toda a prova. Que beleza, que maravilha. Só que esse mundo também vai fechar o seu ciclo. Do mesmo jeito que o primeiro, mundo primitivo já foi. Transição, mundos, expiações e provas, esse. Só que esse também vai fechar e vai surgir um terceiro. Terceiro mundo, ou terceira categoria, mundos de regeneração. Eita, vai ser uma beleza, uma maravilha, uma delícia. Espero encontrar vocês lá. Espero também estar lá. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco para vocês. Pois bem, só que para encerrar este mundo, mundo de expiações e provas, e começar o mundo de regeneração, também vamos passar por um período de adaptação, ao qual nós estamos chamando de transição. Entenderam agora o que é transição? Transição planetária. A transição da Terra, a segunda transição. Eu particularmente gosto de chamar de transição moral, porque é a transição no sentido de que nós vamos mudar o nosso comportamento quanto ao sentimento, quanto à conduta e a relação uns com os outros. Isso para mim é comportamento ou é transição moral. Não é a Terra que vai sair de um canto para o outro, não é a Terra que vai deixar de ser um mundo físico, vai ser um mundo fluídico. Não é bem assim. Embora muita coisa vai mudar, mas tem a ver mesmo com os nossos comportamentos. Então, neste momento, nós estamos já, segundo os espíritos superiores, e aí agora eu vou anunciar para vocês um outro livro da codificação, que foi lançado por Allan Kardec no ano de 1868, que é o livro, o último livro da codificação. Ele está aqui, é um desses. O livro A Gênese, segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Boa noite. O livro A Gênese, segundo o Espiritismo, tem 18 capítulos. O último capítulo, o capítulo 18, vai falar sobre são chegados os tempos. Que tempos? O tempo da transição, entenderam? O tempo do fim. É como se o livro estivesse nos anunciando que vai chegar o fim do mundo de expiações e provas e vai começar um outro. Então, entre o fim desse e o começo do outro, temos uma transição. Aí tem uma novidade para vocês. Penso que seja novidade, para mim foi e muito boa. A transição moral da Terra, ou a transição planetária, vamos chamar de qualquer forma, ela começou com a chegada do Consolador prometido por Jesus. Não sei se isso para vocês faz sentido o que eu acabei de dizer. Porque Jesus lá atrás, né, quando ele estava indo embora ainda, ele vai citar, isso está aqui no meu roteiro e eu vou fazer questão de dizer para vocês, está em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 36, que ele diz justamente isso, que não iria nos deixar órfãos. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. O Santo Espírito, ou Espírito, né, de verdade, que o Pai enviará em meu nome. E depois ele afirma, ele dá características desse Espírito de verdade. Ele diz que esse Espírito de verdade haverá de relembrar as coisas que ele disse. Parece que Jesus sabia que ia ser esquecida, né? Irá revelar todas as coisas, porque nós na época não sabíamos, e ficará convosco para sempre. É lindo, é consolador realmente. E esse Consolador prometido por Jesus, para nós espíritas, é a doutrina espírita, é o Espiritismo. Porque ele vem justamente nessa feição. E quem preside todo o processo, digamos assim, de revelação desse Consolador prometido, é exatamente o Espírito de verdade. Aquele a que Jesus disse que viria em nome dele. E aí preside tudo isso. Então, no último livro, vejam, no último capítulo do último livro de toda a formatação da doutrina espírita, vem exatamente esta revelação que eu vou dizer para vocês. Está aqui, está neste livro. Porque é justamente neste livro que vai ser dito que com a chegada do Consolador prometido começaria a transição. Ou seja, a transição moral da Terra começou exatamente com a chegada do Consolador prometido. Entenderam? Vou ler para vocês. Está aqui. Os Espíritos disseram isso para nós no livro A Gênese, capítulo 18, item 6. Sinais dos tempos. Ele diz assim: esse período, que é da transição, né, no qual entramos a partir de agora, marcará uma das fases principais da humanidade, principais. Essa fase, que está em elaboração neste momento,
é o complemento indispensável do estado anterior, ou seja, né, que nós vivemos no passado, né, que é a conclusão do ciclo evolutivo. Podia, pois, ser prevista e anunciada, claro, por eles, né, antecipadamente. Por isso podemos dizer que são chegados os tempos determinados por Deus, ou seja, o Espírito de verdade, não é, com essa permissão, nos revela que com a chegada do Espírito, né, do Consolador prometido, da doutrina espírita, inicia-se a transição moral do planeta. Eu digo para vocês que isso é uma ótima notícia, porque subjacentemente a tudo isso, existe toda uma ideia de evolução do pensamento religioso. E o pensamento religioso começa justamente lá na Idade da Pedra, quando aqueles espíritos que éramos nós, ainda na infância, acreditávamos em seres que eram sobrenaturais. Ou seja, todo fenômeno da natureza era Deus. Lembram disso? Nós cultuávamos o relâmpago, o trovão, os mares, não era assim? Era chamado de pensamento mágico, a ideia do pensamento mágico. Tudo é mágico, tudo é sobrenatural. Mas quando vem a razão, quando vem o entendimento das coisas, surge o quê? O pensamento lógico. E a doutrina espírita nos traz, tem como base o quê? A fé raciocinada. Ou seja, você acredita porque você crê. Não é assim? Mas para nós espíritas, nós não acreditamos. Sabiam disso? Espírita não crê em nada. É sério. Espírita não crê em Deus, espírita não crê em Jesus, espírita não crê no mundo espiritual, espírita não crê em nada disso. Espírita sabe de tudo isso. É diferente. Desculpa que eu espantei alguns de vocês, não foi? Eu queria realmente causar esse impacto, tá? Porque quem crê pode deixar de crer, e quem sabe nunca deixa. Entenderam? Então nós não acreditamos em Deus, nós sabemos de Deus. É diferente. Então nós não acreditamos na reencarnação, nós sabemos da reencarnação. Porque se alguém perguntar para você, você explica. E na medida que o tempo for passando, você vai aprofundando os seus conhecimentos, senão vai ficando em dúvida sobre isso, se é verdade ou se não. Então o espírita, ele tem a fé raciocinada por causa disso. Enfim, então para vocês entenderem que isso tudo faz parte de todo um processo, não é, de leis que Deus permite que nós absorvamos. E tudo isso está engrenado, está tudo encaixado. Então chegamos num momento crucial da história da humanidade terrestre. Qual é? A de que a Terra, em fechando mais um ciclo evolutivo, que é o mundo de expiações e provas, vamos chamá-lo assim, vai iniciar uma nova era, um novo ciclo de evolução. Que maravilha, que beleza, isso é muito bom. Para isso, Deus não permite e nunca permitiu que isso aconteça de uma vez, nunca é assim. Pergunto a vocês, aqui todo mundo foi criança? É sério? Nem parece. Brincadeira. Mas agora vocês são adultos. Pois é. Aí vocês saíram da infância e se tornaram adultos, foi assim? Não? Como foi? Passou por quê? Pelo quê? Nós crescemos. Isso. Aí quando saiu da infância, aí depois teve o quê? Entenderam? Isso, muito bem. A adolescência. A adolescência é uma transição. Vocês percebem? Veja como Deus é bom. Deus não permite que o espírito, em chegando à Terra como criança, num corpo de criança, ainda sem as capacidades de perceber o mundo, porque os seus órgãos físicos ainda não estão devidamente desenvolvidos, então Deus vai permitindo que aquela criança vá se adaptando, até que ela possa se recuperar como ser encarnado. Isso só acontece mais ou menos lá pelos 7 anos, mas o espírito só recobra mesmo, ele só apresenta a sua natureza como espírito depois da adolescência. No final da adolescência. Isso está em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec inclusive perguntou aos espíritos. Ora, as crianças têm um comportamento, quando chega na adolescência muda de comportamento, é outro espírito? Os espíritos disseram que não, é que o espírito agora está se mostrando como ele é, entenderam? Então nós só nos mostramos como somos quando estamos terminando a nossa adolescência. Então veja, a adolescência é todo um processo de adaptação, por isso que tem que ser muito, muito, muito bem cuidado, sabe? Muito carinhosamente cuidado, tratado pelos pais, né? E aí tem todo um trabalho que pode ser feito, né, por todas as instituições que são responsáveis pelos filhos, né, pelas crianças, enfim, e que a família é um deles, tá? Não vou falar sobre isso, não, eu vou sair do assunto porque é outro tema de palestra, vamos deixar por aqui. Pois bem, então é uma transição, isso foi uma transição para nós. Assim a Terra também passa por uma transição, e estamos nela. No dia 18 de abril deste ano, o Livro dos Espíritos, que foi o que iniciou a doutrina espírita, ou o Consolador Prometido, vai fazer 169 anos. Implica dizer para nós, né, inferimos que
o Consolador prometido, ou a transição da terra, tem apenas 169 anos. Muito pouco, não é? Entende? Mas em que consiste essa transição? Para que ela serve? Ela está funcionando para quê? Aí agora eu vou convidar uma outra pessoa, que na verdade é maior do que eu, né? Como dizia João Batista, né? E que eu dele não tenho condições de atar-lhes as correias das sandálias. Eu estou falando sobre Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele traz uma informação muito importante que está no capítulo 13 de Mateus, e que esse capítulo 13 vai trazer uma parábola, e essa parábola vocês conhecem, e muito bem, penso que conheçam muito bem. Uns chamam de um jeito, outros chamam de outro, mas é a parábola do trigo e do joio, conhecem? O pessoal chama a parábola do joio e do trigo, não é? Eu chamo do trigo e do joio porque foi plantado primeiro o trigo, o joio veio depois, mas está tudo bem, porque o joio vai ser colhido primeiro, então está tudo bem. Ora, mas o que é que traz essa parábola? Em que consiste essa parábola e por que ela está aqui na nossa palestra? Eu vou dizer para vocês. Jesus, ele apresenta uma situação que vai acontecer no futuro, 2000 anos depois dele. Então essa parábola serve para aquele futuro. Só que nós agora estamos a 2000 anos de Jesus. Então significa dizer que a parábola a que Jesus estava se referindo, ela está se cumprindo agora. Nós estamos exatamente vivendo a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. É agora. Vamos saber um pouco sobre essa parábola. Antes disso, vamos mais uma vez colocar para vocês o seguinte: considerando que estamos fechando um ciclo evolutivo, considerando que os espíritos que vêm encarnando e reencarnando na Terra para efetuar o seu processo de evolução, de educação, não tem alcançado satisfatoriamente aquilo que foi programado, o que é que vai acontecer com eles? Eles não vão poder mais encarnar na Terra. É isso que vai acontecer. Mas eles vão para onde? Eles vão para onde for necessário. Um mundo que lhe caiba. Assim como os exilados de Capela no passado vieram para cá, os nossos exilados da Terra vão para algum lugar. E quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos encarnados? A gente pode simplificar ou resumir numa frase de Jesus. Ele disse, por sinal, essa frase que eu vou dizer para vocês, que está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo capturá-la. Essa frase que Jesus fala, ela resume tudo no universo, absolutamente tudo no universo. Eu não sei se eu vou encontrar facilmente, mas assim que eu encontrar, eu digo para vocês. Acabei de encontrar. Mateus 22, capítulo 22, 37 a 40. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Os profetas porque vieram antes de Jesus para anunciar a sua mensagem. E toda a lei de Deus, minhas irmãs e meus irmãos, se resume numa única palavra de 4 letras: amor. É incrível, é isso. Mas a gente não entende. Sabe por que a gente não entende? Não estou falando de vocês, estou falando a gente como se fosse eu mesmo, tá? Sabe por que nós ainda não entendemos? Porque nós ainda não sentimos. Nós ainda não entendemos porque nós ainda não vivemos. Porque no dia que sentirmos e no dia que vivermos a expressão mais pura, máxima dessa palavra amor, a gente vai entender exatamente o que significa esse resumo de toda a lei do universo está consubstanciada numa única palavra chamada amor. Tudo, absolutamente tudo Deus fez por amor. Tudo. Qualquer coisa que aconteça e alguém disser assim, isso é obra de Deus, se isso não tiver amor não é de obra de Deus. É obra dos homens que estão mentindo. Mas eles mentem tão bem que aí você termina se enganando achando que é de Deus, mas não é. Deus nunca vai colocar um povo contra outro. Isso a gente viu muito, por exemplo, no Antigo Testamento. Como se um determinado povo, que era justamente o povo judeu, né, ou o povo hebreu, e que na verdade eles tinham uma missão e que nem cumpriram direito à sua missão. A prova disso é que assassinaram o missionário, né, ou o Messias, que foi Jesus. Então eles sempre se acharam um povo de Deus, privilegiados. E sempre que tinha guerra com outros povos e que eles ganhavam, diziam que foi Deus que matou, que ajudou a matar os outros povos. Que história! Eles esquecem justamente de ler aquela página em que aquele povo judeu também foi aprisionado por outros povos. Os babilônicos foram escravizaram os egípcios, escravizaram os hebreus e os próprios romanos que escravizaram os judeus dentro da sua própria terra. Então, que povo de Deus é esse que vive escravizado também? Então, a história sabe que a gente não pode também estar acreditando em tudo que as pessoas interpretam para nós, porque se não tem amor, não tem Deus.
É nesse sentido. E ainda tem mais. Jesus diz assim, no capítulo 7, no item, ou no versículo 12 de Mateus, isso que eu vou ler para vocês está no Sermão do Monte, que é a carta mais importante de Jesus para a humanidade. Ele vai dizer assim: fazei aos outros tudo aquilo que queres que os outros te façam. Então, se a gente conhece pessoas que são assim, que vivem assim, essas pessoas realmente já estão preparadas, capacitadas para viverem o mundo novo, o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração será muito diferente desse. Mas ele não vai vir assim, não. Assim como o mundo de expiações e provas não veio assim. Ora, para vocês terem ideia, a gente está há 170 anos praticamente, né, nessa transição. E quanto tempo vai durar? Não sei. Ninguém sabe. Jesus disse, só o Pai sabe. Mas Jesus também disse que lá no sermão profético, já leram o sermão profético? Sabe o que é o sermão profético de Jesus? Capítulo 24 de Mateus, de 1 a 31. Aqui Jesus diz assim, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Achei. Ele diz assim: este evangelho do reino, ou seja, a mensagem dele, será pregada em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim da transição. O fim do mundo de expiações e provas, e um novo mundo virá, um mundo de regeneração. Como assim? Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, e aí virá o fim. Ora, entendamos que a palavra pregado não é com boca, tá? É pregado com vida, com alma, com comportamento. Porque ninguém adora a Deus aqui. A gente adora a Deus aqui. Aqui a gente pode falar sobre Deus. Falar sobre Deus é aqui. Aqui é que a gente adora a Deus. E a gente não adora a Deus fazendo grandes eventos e comunicando a todo mundo. A gente adora a Deus no nosso silêncio, é na nossa dor. É quando a gente precisa refletir de forma muito profunda sobre perdoar alguém. E sobre se arrepender e pedir perdão a alguém. É nessa hora que a gente está adorando a Deus. Quem foi que falou isso? Fui eu? Foi não, foi Jesus de Nazaré, mais uma vez. Sabe quando? Lá quando ele conversou com a mulher samaritana, no poço de Jacó, os dois sozinhos. E aí a mulher samaritana, que era rejeitada pelo povo hebreu, ou pelo povo judeu, tanto faz, né? Para nós aqui nesse contexto, tanto faz. E aí ela diz assim, não, porque dizem uns que Deus tem que ser adorado no templo de Jerusalém. Só que outros dizem que tem que ser adorado aqui no monte de Gerazim, que era justamente o monte onde estava o poço de Jacó, lá na Samaria. E o que é que Jesus diz? Mulher, ora vem, e que não adorareis ao Pai, a não ser por Espírito. Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em Espírito, porque o Pai é Espírito, e verdadeiramente os seus adoradores o adorarão em Espírito e verdade. O que é isso? O que é adorar a Deus em espírito e verdade? Ou seja, adorar a Deus em espírito e verdade é adorar a Deus sem cultos exteriores, sem nada que mostre que você está adorando a Deus. Você não precisa de roupa, você não precisa de cânticos, não precisa de reza, não precisa estar sem sandália, não precisa de nada. O que você precisa é estar bem, é estar disposto, é estar ajoelhado diante da própria consciência, não precisa se ajoelhar no chão. Não precisa fazer isso. É nós reconhecemos o nosso erro, a nossa falta e vemos no outro Deus. Porque muitas vezes quando ofendemos alguém, nós não estamos ofendendo alguém, estamos ofendendo Deus. Por quê? Mais uma vez, se formos lá atrás no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, o que é que diz? Que nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Ora, se somos a imagem e a semelhança de Deus, quando alguém ofende o outro, está ofendendo quem? Ofendendo Deus. Porque o outro é Deus. A gente não consegue perceber isso? Porque somos da mesma essência. Ora, se eu estou ofendendo alguém, eu estou ofendendo Deus. Então, mas quando eu estou amando alguém, eu estou amando Deus. Então a melhor forma de nós amarmos a Deus é amar o outro. Não existe outro caminho. Esse é o menor caminho, ou melhor, a menor distância entre nós e Deus é o outro, é o próximo. Através da compreensão, do perdão, da preservação, do valor, de tudo, do respeito para com o outro, e conosco, através da nossa humildade, da nossa honestidade, da nossa compreensão conosco mesmo, dos nossos limites, enfim. Ora, o que é para nós espíritas hoje, cristãos, entendermos isso? Está tudo lá no Evangelho de Jesus, e foi Ele quem falou isso. Então é este Evangelho do Reino, que quando for pregado em espírito e verdade, significa dizer, em outras palavras, quando for vivido, aí sim virá o fim do mundo. Ou seja, estaremos no mundo
de regeneração. O mundo de transição, o mundo de expiações e provas já acabou, porque não haverá mais maldade, guerras, nada. Isso que vocês estão vendo aí, lamentavelmente, né? Eu estou apontando assim como se fosse ali, ainda bem que não é. E lamentavelmente porque é lá embaixo, né? A guerra que nós estamos, mais uma guerra que nós estamos vivendo. Mal terminou uma guerra, já está começando outra. Parece que o mundo que está virando de cabeça para baixo. Olha que o mundo não tem nem perna. Começou aquela guerra do Irã, da Croácia da Ucrânia com a Rússia em 2022 e ela nem terminou ainda. Começou o ano passado o conflito entre um grupo, e Israel, e mal acabou, que nem acabou totalmente, começa uma nova guerra do Irã com Israel, com os Estados Unidos, entrando, um monte de países se envolvendo nessas guerras todas. E agora já está surgindo um pequeno conflito, que eu não sei se vai ser tão grande, entre a Colômbia e o Equador, ou é o Peru, um dos dois, bem perto de nós, entre aspas. Então, para vocês perceberem, o mundo ainda em guerra. Jesus vai falar justamente isso também no sermão profético, está aqui, ele diz assim, deixa eu pegar o sermão profético, parece que eu tirei do lugar, tirei, não está aqui. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim do mundo, está vendo? Ele vai continuar, ou seja, essas coisas já estavam, entre aspas, previstas, ou preditas ou aguardadas. Por quê? Por causa da nossa predisposição a continuarmos sermos o que somos, por causa do nosso livre-arbítrio. Porque eu digo para vocês, se vocês quiserem contradizer isso, tudo bem, mas essas pessoas que estão fazendo essas guerras são as mesmas que fizeram as guerras em encarnações passadas, são os mesmos. O que mudou? O corpo deles, mas a ideia é a mesma. O apego ao mundo material, às coisas desse mundo, ao petróleo, às terras raras, ao caminho para o mar, à terra, a posse, é isso. Essa é a característica de um espírito ainda aferrado, apegado a um mundo material. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. E quanto mais nós nos desprendemos deste mundo, mais nos tornamos elevados, puros. São esses espíritos mais elevados que serão capacitados por si próprios a estarem no mundo de regeneração. Eu vou perguntar para vocês, será que vocês vão responder? Espero que sim. Imagine uma pessoa que está com muita raiva, muito ódio, e aí pega muitas pedras e joga numa casa, e destrói a casa toda. Pedra, pau, tudo, está com raiva e destrói tudo. Passado 2 dias, aí você vai para essa pessoa que continua do mesmo jeito, com raiva, com ódio, você vai convidar ela para reconstruir a casa. Você vai conseguir? Vocês entenderam? Ela vai dizer, o que é isso? Está me pedindo para consertar aquela casa que foi destruir? Se você me chamar, eu vou lá e destruo novamente. Então, como é que vai pedir a espíritos que têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma ideia, para reencarnar no mundo de regeneração, se eles continuam no mundo, na cabeça deles, no coração deles, eles continuam no mundo de expiações e provas? Eles não vão conseguir, porque se eles vão para lá, o que é que eles vão fazer? A mesma coisa que faz aqui, que é o que estão fazendo com essas guerras, entenderam? As outras guerras são os mesmos espíritos que estão reencarnando por afinidade, se locupletando uns com os outros e produzindo essas mesmas guerras. A diferença, sim, aí sim, que antes era com paus e pedras, depois ficou com flechas e depois com pólvora, agora é inteligência artificial, com mísseis, com drones, com tudo isso, com toda a tecnologia, porque a tecnologia é neutra, a maldade é do ser, entenderam? Então esses espíritos não têm mais condições, eles não têm mais condições de estarem no mundo de regeneração. E quem está dizendo não sou eu, está no livro, o livro Agenda Segundo o Espiritismo, leiam, capítulo 18, Sinais dos Tempos, é este livro que lá vai ser dito que esses espíritos não têm mais condições de estarem na Terra, serão exilados, é isso que diz, porque se eles voltarem, eles serão causa de nova perturbação, é isso que está sendo colocado, é esse o cenário que nós estamos vivenciando. Porém, agora vamos pensar em nós. Mas antes de pensarmos em nós, vamos lembrar da parábola. Como é o nome da parábola? Quem lembra? Do joio e do trigo. Muito bem, você é um cara inteligente, viu? Pois bem, o que é que diz rapidamente a parábola? A parábola diz que o Senhor, isso é uma parábola, é uma história, O Senhor chamou seus trabalhadores e pediu que cultivasse, que semeasse a boa semente do trigo numa determinada área. E eles assim o fizeram. Passados alguns dias, eles voltaram lá e perceberam que os brotos já tinham crescido, ou seja, já tinham estourado, já estavam a certa altura. Só que eles estranharam, ora, aqui tem mais coisa do que nós colocamos, porque nós semeamos a boa semente do trigo. O que aconteceu? Foram até o Senhor, meio que pedir desculpas e procurar saber, tomar providências. Senhor,
nós semeamos a boa semente, só que chegamos lá e tem outra coisa além da boa semente. O que fica acontecendo? Aí o Senhor vai dizer, à noite, olha, à noite, né, dando a ideia de que é alguma coisa misteriosa, né, sem o conhecimento de ninguém, veio o mal e semeou a semente do joio, junto com a boa semente do trigo. Para nós, que pouco entendemos de agricultura, isso tem pouca significação, mas eu vou dizer para vocês que tem muita significação. Jesus era muito inteligente para fazer isso. E aí os trabalhadores ficaram aperreados. Ora, e agora? O que é que vamos fazer? O senhor quer que a gente vá lá para arrancar? Diz, claro que não, porque não tem como diferenciar. Tão pequenas, as duas são semelhantes e corre o risco de você querer arrancar o joio e arrancar junto com o trigo. Qual foi a solução que o Senhor deu? Escutem agora, vocês entendam o sentido profundo, filosófico e moral que Jesus falou. Deixe que cresçam juntas. Entenderam? Se não entenderam, eu vou explicar, claro. Deixe que cresçam juntas até o dia da colheita. Quando chegar o dia da colheita, aí sim, os trabalhadores vão lá, porque vão diferenciar o que é trigo e o que é joio. E ele diz o seguinte, arranquem primeiro o joio, juntem em molhos e queimem. A do trigo vocês colham e coloquem no meu celeiro. Assim será no fim dos tempos. O fim dos tempos é agora. Separação, entenderam? No livro A Gênesis, segundo o Espiritismo, vai falar sobre separação. Os espíritos que são endurecidos no mal porque querem. Deus não criou ninguém mal. Cada um se tornou mal porque quis, porque ensinamento, orientação teve e vem tendo. Porque as pessoas que fazem o mal, elas fazem o mal sabendo, porque se não soubessem, não mentiam, não ocultavam, não faziam as escondidas, né? Quem é que hoje não consegue diferenciar o que é o bem do mal? Porque se alguém fizer com você, você sabe o que é mal. Então, se você está fazendo, o outro também é mal. Então, que burrice é essa que a gente tem para não saber o que é bem e o que é mal? Mas você está sendo mal porque você quer. Porque quer. Ah, mas eu não tenho condições. Bom, não tem no mundo ninguém que não tenha condições de perdoar. Não que seja obrigado. Mas perdoar não é no sentido de chegar e amar o outro e beijar, não. Mas, segundo o entendimento de Jesus, é não lhe desejar mal. Perdoar é nesse sentido. É um princípio, é um início de toda uma trajetória, digamos assim, de um amor futuro. Porém, ninguém há na terra que não sabe o que é o mal, a não ser um acelerado, uma pessoa que não tem um juízo perfeito, a não ser uma criancinha, um bebê. Uma criancinha que você diz assim, bota o dedinho nessa tomada, meu amorzinho, ele vai e bota, ele não sabe o que é que ele dá choque. Mas pede um adulto para botar, o adulto vai dizer, bota tu, não é? Porque sabe, não é verdade? Entendeu? Então, todo mundo sabe o que é o bem e o mal. Então não é, sabe, não é porque eu não sabia. E outra, ninguém, absolutamente ninguém, isso está em O Livro dos Espíritos, vem à Terra com a missão de fazer o mal. Ninguém. Tem a predisposição do mal, aí é diferente. Porque a pessoa tem o sentimento da maldade porque desenvolveu em si a própria maldade. Mas ele não veio à Terra com a missão de fazer o mal, de fazer guerra, de prejudicar ninguém, absolutamente ninguém. Cada um veio para reconstruir o seu passado e edificar o seu futuro. Mas você tem o livre-arbítrio, e isso é um dom que Deus lhe deu. Meu, a mim, deu a todos nós. Então, se nós temos esse dom, façamos dele o que quiser e assumamos as consequências pelas decisões que tomarmos. É assim que acontece. Então, esses grupos que lamentavelmente não só estão se deixando levar pela falso encaminhamento das suas liberdades, como estão deixando que os outros decidam por ele. Colocou ideias falsas nas suas cabeças, eles acreditaram, se tornaram fanáticos e agora estão se matando e matando aos outros. Aí é uma outra situação, mas não deixam de ser responsabilizados por isso. Pois bem, então esse grupo dessa maldade incrível, lamentável, recalcitrante, endurecida, não tem mais condições de viver na Terra. Não tem. Quando desencarnarem, sozinhos ou em grupo ou em grandes grupos, eles não vão voltar mais para a Terra. A Terra vai sendo saneada desses espíritos. E, digamos, na contramão tem os bons. Lembram do trigo? Colham e coloquem no meu celeiro. Esses vão voltar. Eu acredito que eu estou olhando para vários deles aqui agora, nesse momento. Parabéns para vocês. Porque eu não consigo acreditar como é que um dia que não é de reunião pública vocês vêm. É uma predisposição incrível, né? Parabéns para Lourdes, parabéns para Marcos, parabéns para Francinaide e para todo mundo, né? Enfim, então, falando muito sério, a nossa disposição em querermos melhorar a cada dia, não é o fato da gente querer bater no peito e nos arrojarmos orgulhosamente dizendo que somos bons, não é isso. Porque, digo para vocês, sinceramente, minhas irmãs e meus irmãos, aquelas pessoas que se arrojam dizendo que são boas, muitas vezes elas não são porque elas são orgulhosas.
Aquelas pessoas que dizem estar muito perto de Deus, certamente são as que mais estão distantes. E aquelas pessoas que se acreditam estarem distantes de Deus, com certeza são aquelas que estão mais próximas. Porque tem entre uma e outra o quê? A humildade. Já tem a humildade. Entende? Pergunta a Francisco de Assis se ele estava perto de Deus. Ele ia dizer que não. Mas foi Francisco de Assis que, agora usando a mesma expressão de Jesus aqui, quando o evangelho do reino for pregado em todos os reinos, né? Na época Jesus falava assim, né? Virá o fim. Francisco de Assis mandava os seus discípulos, né? Vamos chamá-los de discípulos, às ruas lá de Assis, aquela região da Úmbria, na Itália, e dizia assim: vão, meus irmãos, vão e preguem o evangelho, mas se for necessário, falem. O que é que ele quer dizer com isso? Pregar o evangelho é com a atitude, é com o comportamento. Mas se alguém precisar de uma explicação dele, era isso, é nesse sentido. Ora, se quando o mundo todo, o evangelho de Jesus for vivido ou pregado dessa forma, é porque o mundo já está em regeneração. E digo para vocês, não precisam ser religiosos, não, mas são pessoas espiritualizadas, que é diferente. Espiritualização é diferente de religiosidade, e é diferente de religião. Religião é o templo em que lá são apresentados os postulados, etc. As pessoas ouvem, decoram, acham lindo, bom, cantam, etc. Blá, 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 vai embora e continuam as mesmas pessoas. Essas pessoas apenas têm religião. Aqueles que têm religiosidade são aqueles justamente que têm esses comportamentos baseados no que aprendeu na religião. Aprendeu na religião e praticam. Então esses têm religiosidade. É como se a igreja entrasse nele e ele saiu com ela e viveu ela. E aqueles que têm espiritualidade, esses nunca entraram numa igreja. Muitos deles podem ser até ateus, mas eles têm o Espírito de Deus dentro dele e eles nem sabem. Eles são pessoas que fazem o bem, que perdoam, que compreendem, que ajudam. E aí você chega para uma pessoa dessa e pergunta: você tem religião? Ele diz: o que é isso? Você acredita em Deus? Eu nunca ouvi falar. Sabe quem é Jesus? Eu ouvi falar, mas para mim pouco importa. Mas não sabe ele que Jesus está dentro dele. Não sabe que ele é o reflexo, ele é o espelho de Deus. Não sabe que ele é a religião em movimento. Porque é aquela pessoa do bem, é aquela pessoa que, se possível, se sacrifica por você. E nunca não entrou dentro de um templo religioso. Então, essas são as diferenciações que nós estamos vendo. Porém, a pergunta, antes de terminarmos, já estamos chegando no fim: e nós? Porque a transição tem que ser feita em nós. Como é que nós estamos nos comportando nesse turbilhão, neste mundo que nós estamos vivendo? Estamos realmente nos modificando? Percebemos isso? Percebemos que o mundo realmente está nesse turbilhão, nessa modificação, nessa transição? Será que nós já refletimos de nós para nós mesmos sobre as nossas atitudes? Ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, enfim, ao longo de nossa existência na Terra, estamos buscando o melhor para nós? Porque senão, nós também poderemos não estar habilitados a encarnar na Terra na próxima vez que viermos a um mundo material. É bom que nós pensemos nisso. Eu vou ler para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos trouxe, que é a questão 918, e que ele vai fazer toda uma reflexão acerca deste comportamento. Eu peço inclusive a vocês licença neste momento, porque antes de ler essa questão, eu tenho uma outra observação a fazer, para mim, muito séria, muito grave, e que isso tem realmente ocupado a minha mente, e não é de hoje, é de bom tempo, sobre este mundo de transição que nós estamos vivendo, porque só apenas voltando, resgatando a situação dos que são considerados trigo e dos que são considerados joios. O que foi que aconteceu? Por que Jesus falou isso lá atrás, há 2000 anos? Porque ele saberia que esse mundo iria fechar o seu ciclo, e Jesus estaria deu uma última oportunidade aos espíritos que são recalcitrantes, endurecidos no mal, que já era para nem estarem mais encarnando na Terra, mas ele deu uma última oportunidade para estarem aqui, e eles estão entre nós. Eles estão entre nós. É justamente a parábola do joio e do trigo. O mal
a noite veio e semeou o joio junto do trigo. Para quê? Para que crescessem juntos, para que o mal fosse educado pelo bem e se convertessem para o bem, e para que o bem, em observando o mal, pudessem combatê-lo educando. Será que nós estamos conseguindo? Se nós somos do bem, se nós nos consideramos joios, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. É disso que Deus está esperando de nós, e Jesus precisa disso. É que nós eduquemos aqueles que são maus, ou que estão no mal, no caminho do mal, e que podem mostrar essa maldade desde pequeno. Porque tem um ditado popular, e vocês conhecem, que espinho quando tem que furar, o que é que diz? De pequeno mostra a ponta. Não é isso? Ou traz a ponta. Basta observarmos o comportamento das crianças e começamos a perceber alguma coisa tem, sabe, fora do lugar e que precisa ser educado. E é nesse particular, mas não somente nesse particular, que eu vou pedir a vocês para refletir junto comigo sobre algo que tem realmente me incomodado muito. Porque junto com esse joio, ou no meio desse joio, tanto faz, né? Veio justamente uma grande quantidade de espíritos, e quem está dizendo isso não sou eu, é o espírito de Bezerra de Menezes, no ano de 2004, numa mensagem chamada Tarefa aos Médios no Mundo em Transição, no livro Em Nome do Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ele vai falar que nesses tempos, agora que nós estamos vivendo, foi liberado, escutem, façam a relação com a parábola do trigo e do joio, foi liberado para que espíritos muito sofredores, mas também lamentavelmente do mal, que estavam encarcerados, esse foi o termo que ele usou, mas estavam em regiões espirituais de muito sofrimento há séculos. Só é você pensar como era a Idade Média na Europa, há séculos. Esses espíritos, eles foram liberados para reencarnar, talvez pela última vez na Terra, para ver o que é que dá para aproveitar. Eu vou até dar um exemplo para vocês, bem tosco, bem, elementar, só para a gente entender. Imagine uma senhora que vai... Hoje não se faz mais isso, porque os feijões já vêm muito bons, né? Bem separadinhos no saco, né? Feijão preto, qualquer um, né? Mas imagine num passado em que isso não acontecia, que a gente comprava o feijão lá no mercado, no armazém, ou seja lá onde for, e aí a pessoa pegava com aquela concha e colocava, e quando chegava em casa tinha que fazer o quê? Catar, separar, não era? Aí imagine você... que você pega a sua garota, seu garoto, né, adolescente, e diz, meu filho, faça isso aqui. Aí ele vai separar, né? Na cabeça dele tem que separar feijão de pedra, não é isso? Feijão de pedra. Então ele separa feijão de pedra. Ah, mamãe, terminei. Aí o que é que a mãe faz? Tá bom, meu filho. A mãe não faz isso. O que é que ela faz? Vai olhar. Vamos olhar agora o feijão, para saber se realmente confere. Aí quando chega lá, aí eu vejo um feijão que está amassado, está murchinho, mas isso aqui serve. O que é que a mãe faz? Meu filho, isso aqui serve, vamos botar para cá, entendeu? Esse aqui está furado, deve ter sido um bicho, mas o bicho não está mais aqui dentro, esse serve também, não tem problema nenhum, vamos pegar, vamos aproveitar, enfim, esse está pequenininho, mas pequeno não quer dizer que esteja ruim, serve. Então veja, vai aproveitar o que pode. Então é como se Jesus estivesse fazendo isso agora. Vamos aproveitar o que é possível desses espíritos antes de que eles tenham o seu degredo. Vamos aproveitar ao máximo, vamos permitir que eles reencarnem. E reencarnaram, estão entre nós. Mas por que só vieram agora? Porque agora eles têm condições de conviver com espíritos melhores. Porque se os espíritos fossem do mesmo nível dele, lá na época do passado, aí ele não ia aprender com ninguém. Mas agora eles estão com espíritos melhores, que teoricamente são os trigos. Então esses podem dar bons exemplos. Esses serão seus pais, serão seus tios, seus avós, seus professores, não é? Será o juiz, será o delegado, será o médico, será quem for. O vizinho, o amigo, a pessoa da rua, enfim. Será a autoridade, será a pessoa que acompanha, ou mesmo que não conviva conosco, mas podem ser pessoas, né? Você pode ter um posicionamento diante de leis, diante das eleições, diante de votos, diante do seu comentário no WhatsApp ou nas redes sociais de uma forma geral, você sempre colocando as coisas para cima, sempre rechaçando o mal. Qualquer coisa que as pessoas digam, você condena, você não concorda com isso, você é contrário a isso, então você está se posicionando, de certa forma você está influenciando alguém para o bem. Jesus permitiu que todos eles viessem, eles estão entre nós. Só que eles não vieram ignorantes, não. Eles são muito inteligentes. Muitos são muito inteligentes. Eles eles não somente são inteligentes, como podem ter vindo e vieram e ocupam cargos de elevadas posições na sociedade. Muitos são políticos,
muitos são empresários, grandes empresários, muitos são jornalistas, muitos são médicos, muitos são juízes, são advogados, são professores, enfim, estão na sociedade como um todo. Tem uma capacidade enorme de influenciar as mentes. E muitos deles estão fazendo isso. Mas fora isso, eles estão se comportando no meio da sociedade. E aí é estranho nós vermos hoje que parece que o mundo andou para trás. Eu escutei isso, uma psicóloga falando, que não é espírita, parece que o mundo andou para trás. Por quê? A quantidade de crianças que estão sendo abusadas sexualmente, a quantidade de crianças que estão sendo mortas, agora estão matando até animais. Os homossexuais, o grupo chamado LGBTQIAP+, parece que não são seres humanos. Como pode uma situação como essa? E para mim, dos casos atualmente, um dos piores, que são os casos de feminicídio, de machismo, misoginia. As mulheres parece até que deixaram de ser seres humanos, são objetos, são peças para serem possuídas por homens e que quando são contrariados nas suas vontades, nos seus desejos, porque o pensamento da mulher já não é mais o mesmo da Idade Média, como o dele não deveria ser, então eles as matam. Isso não tem mais sentido. Vocês entendem como é que está convivendo o trigo junto com o joio, ou o joio com o trigo? Então por isso que nós, espíritas, que esperamos sinceramente que no meio desses machistas, desses misóginos, desses feminicistas, não tem o espírita, não é um privilégio, né? Porque o espírita tem uma fé raciocinada, tem mais esclarecimento e sabe que isso vai repercutir muito neles. Então que nós tenhamos muito cuidado em relação a isso. Isso é uma maneira ao mesmo tempo de eu fazer um desabafo e também fazer um protesto e dizer que nós, enquanto sociedade, precisamos nos mobilizar. Esse assunto não deve ficar guardado nas nossas cabeças não, nem nas nossas perturbações. Eu digo para vocês sabem disso, que antigamente tinha um ditado popular que dizia o quê? Uma briga de marido e mulher não se mete a colher. E eu continuo dizendo para vocês, briga de marido e mulher não se deve meter a colher, se deve meter a polícia. É a polícia que a gente tem que meter, porque a colher não resolve nada. É a polícia. A gente tem que denunciar, e que a gente denuncie. Se a gente escuta um caso de uma colega, de uma amiga que está se comportando diferente no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, um vizinho e tal, e você sente, tem alguma coisa, tem a delegacia da polícia, tem a delegacia da polícia da mulher, enfim, tem até conselhos tutelares que podem ajudar, Ministério Público, enfim. Denúncias anônimas que podemos fazer, porque aquele monstro está acabando com mais uma vida. No Brasil foram 1.518 vidas de mulheres que foram sacrificadas no ano passado. E isso pelos motivos, sabe, que a gente fica, meu Deus, poderiam ter sido evitadas. Então é um brado que nós fazemos. E outra, aproveitando esse momento, me perdoe que eu estou desabafando, vocês estão percebendo, né? Porque eu estou muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Porque são nossas irmãs, não é? Quando eu vejo uma situação como essa, eu me lembro da minha mãe, eu me lembro da minha avó, das minhas avós, me lembro da minha sogra, me lembro da minha esposa, me lembro das minhas amigas, me lembro de vocês mulheres, me lembro de todo mundo. Todos precisam de serem valorizados, respeitados. Estamos todos aqui para evoluir, para nos educarmos, para melhorarmos, para sermos felizes. E porque alguém pode querer ter o direito de ter posse dos outros? Isso era próprio da Idade Média, que as mulheres eram posse dos maridos, hoje mais não. A mulher tem direito ao pensamento livre. E isso está no livro dos Espíritos, está aqui. Eu até posso procurar para vocês e ler rapidamente e dizer para vocês, porque Allan Kardec teve essa preocupação de fazer essa pergunta aos Espíritos. Está aqui, questão 817 do livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação. Quais são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E aí a resposta veio na forma de pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos direitos. E aí, claro que tem outra questão que eu não vou ler toda para vocês, que está aqui na questão 822A do Livro dos Espíritos. Uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E aí os Espíritos respondem, dos direitos sim, das funções não. E eles completam, né? Eles dizem aqui, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos
Além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Poderia fazer uma palestra só com esse tema, mas o tempo também não dá, até porque já estamos chegando quase no final, só para alertarmos. E aí, para concluirmos essa parte e dizer para vocês o seguinte: tenham, por favor, esses que estão me vendo e me ouvindo através do canal do YouTube aqui da nossa casa, assim como vocês que me assistem, tenham mais atenção também, se é que já tenham mais, redobradas atenções com as crianças, os filhos e filhas, porque nós, muitas vezes, educamos ou alertamos as nossas filhas para dizer a ela como se defender, e isso é muito importante, dizer como ela se defender, seja uma criança, seja uma adolescente, uma jovem adolescente que está sendo abusada, está sendo, alvo de qualquer tipo de situação de constrangimento por parte de qualquer homem, é importantíssimo. Mas se nós somos tutores responsáveis pelos filhos homens, crianças, alertem a eles também. Ensinem a eles a respeitar as mulheres, a saber tratar as mulheres, porque a mulher não é posse não. E ainda vou mais além. Se nós somos marido e mulher, que possamos dar o exemplo para os nossos filhos através da nossa conduta, porque se um filho vê o pai, no caso o homem, respeitando e tratando muito bem a mãe na frente dele, ele vai, absorver aquilo, é uma educação que é natural. Mas se ele observa os maus tratos que o pai, seja verbal, seja físico, seja de qualquer forma, com a sua esposa, a criança vai absorvendo aquilo. Ele vai entender que aquilo é uma coisa normal, e quando ele crescer, pode ser que ele repita isso, porque isso é algo, constrangedor e perturbador para a nossa sociedade. Então são essas, entre outras tantas ações, que essa transição tem que ser feita em nós. E para concluirmos, só ler para vocês o que também está em O Livro dos Espíritos, na questão 918, que Allan Kardec nos traz sobre a maneira, de como nos comportarmos neste mundo em transição. Está aqui, questão 918. Vamos ouvir e a gente encerra a nossa reunião. Por que indícios se pode reconhecer em uma pessoa o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual, e eu complemento, e a capacitará a reencarnar na Terra quando ela for um mundo de regeneração? A resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente reconhece ou compreende a vida espiritual. E ele complementa: verdadeiramente, a pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve motivos para dela se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejava que os outros lhe fizessem. Pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com retribuição, e sacrifica seus interesses pela justiça. É bondosa, é humanitária, é benevolente para com todos, pois vê todos como irmãos, sem qualquer distinção. Se Deus lhe concedeu poder e riqueza, considera essas coisas como um empréstimo de que lhe cumpre usar para o bem sem vaidade. Se é um superior, uma pessoa superior, trata todos com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer o ânimo de todos e não para esmagá-las com o seu orgulho. Por fim, é indulgente com as fraquezas dos outros, pois sabe que também precisa da indulgência de todas as pessoas. Não é vingativa,
perdoa as ofensas e só lembra dos benefícios, pois sabe que perdoando também será perdoada. Respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os seus também sejam respeitados. É assim que será o homem ou a mulher, ou seja, o espírito no mundo de regeneração. Se nós queremos estar maravilhosamente nesse mundo de regeneração, sigamos esses ensinamentos e estaremos lá. Que é o que queremos, que é o que esperamos, que nós sejamos pessoas do bem, que nós sejamos bons trigos para dar bons frutos. Que Deus nos abençoe. Peço a vocês, caso tenham alguma pergunta, alguém tem? Alguma pergunta? Se quiser a gente faz, senão a gente faz a prece de encerramento. Alguém tem alguma pergunta que queira formular? Fiquem à vontade. Tudo bem? Não? O que vocês acham? Pois não, Marcos. Que bom. Pergunta, a gente está no processo de transição, né? Mas se no caso tem que ser necessariamente nesse planeta, ou se pode ser em outro planeta, nesse mesmo estágio? André Luiz, numa de suas obras, ele diz assim: os mundos são solidários. Todas as casas são casas de Deus. Entende? Vamos supor bem rapidamente. Vocês ouviram a pergunta dele? Se alguém que tem que reencarnar num novo mundo de regeneração, pode ser nesse ou no outro. Isso depende do que Deus tem para você. Tem uma frase que eu acho muito bacana, dos nossos irmãos protestantes, que ele diz assim: Deus tem um plano em sua vida, e tem mesmo. Então depende muito do plano que Deus tem para você. Por quê? Vamos considerar bem rapidamente que nós tenhamos uma rua com um corredor de casas. São 50 casas, todas do mesmo dono. E uma pessoa estava morando naquela casa, depois, por alguma razão, ela saiu, e foi para um determinado lugar, depois voltou e disse que queria voltar para casa. Aí o dono disse: você pode ficar nessa, que é igual aquela, porque todas elas são minhas. Entende? Então, é assim. Só que tem um detalhe, Marcos, que é muito importante, foi muito boa a sua observação. É que, de acordo com a nossa condição, nós adquirimos um ponto, um nível, que pode ser que nós já não sejamos mais, digamos assim, alunos ou aprendizes no mundo. Nós poderemos ser convidados a ser, entre aspas, tutores ou mestres ou facilitadores, ou numa palavra, professores no outro mundo. Entende? Um mundo que precisa da sua colaboração, e Jesus chega para você e diz: meu irmão, eu gostaria muito que você me ajudasse, porque algumas das minhas ovelhas, porque todas elas são minhas ovelhas, elas tiveram que migrar para um outro mundo, só que eu estou precisando de você para ajudá-las. Você vai? Quem é que vai recusar um pedido de Jesus? Entendeu, Lourdes? Não é? Jesus chega para você e pede: Lourdes, minha irmã, minha querida, meu amor, estou precisando de você num outro mundo, para que você salve algumas das almas que estão lá. Todas elas são minhas, não vai lhe faltar ajuda, você vai estar sempre comigo, mas você vai precisar ir. São os profetas, lembra dos profetas do Antigo Testamento? Os profetas, Jesus os enviaram justamente como mestres, como reveladores, para anunciar a chegada do Messias. Então, nós iremos para onde for necessário, e digo para vocês que todas as condições nos serão dadas. E aí eu pergunto a vocês, agora eu vou responder para vocês. Imaginemos que Jesus chegasse para você, pessoalmente, olhasse nos seus olhos, isso no mundo espiritual: estou precisando muito de você nesse momento. Você reúne capacidades, habilidades, competências que são muito necessárias para resgatar espíritos que reencarnaram ou encarnaram num mundo de sofrimento. Eu penso que você reúne essas capacidades. Você pode ir em meu nome? Eu pergunto a vocês, quem aqui rejeitaria? Entenderam? Ele vai dizer assim: eu estarei sempre com você. Como também, Marcos, um espírito que já alcançou a condição de estar no mundo de regeneração, a pergunta: quantos mundos de regeneração existem hoje no universo inteiro? Incontáveis. Necessariamente você não precisa reencarnar aqui. Pode acontecer, inclusive, de você já ter a condição de escolher. Jesus disse o quê? Aquele que tem, ainda mais lhe será dado e viverá em abundância.
a cada um segundo as suas obras. Ora, Gustavo desencarna, e aí chega no mundo espiritual, e Jesus, ou um dos emissários de Jesus, chega para ele e diz assim: Gustavo, né? Acertei. Eu fiquei olhando para ele e pensei que era Augusto. Eu confundo muito Gustavo com Augusto, o nome, tão próximo, né? E aí chega para Gustavo e diz: meu irmão, você merece realmente já reencarnar, né? Ou encarnar num mundo melhor, num mundo de regeneração. Só que tem mais. Pelos seus méritos, está aqui a lista de mundos de regeneração. Escolha qual que você quer ir. Não é simples assim, mas eu vou fazer de conta que é simples assim, porque todos eles estão na mesma categoria. Sabe o que aqui Gustavo vai dizer? Eu sei o que aqui ele vai dizer. Ele vai dizer assim: Senhor, me é permitido isso? Onde é que estão encarnados os meus amores? Entende? Jesus vai entender. Ou seja, as pessoas que ele ama, que evoluíram com ele no passado e nessa encarnação, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, ou seja, aquele grupo enorme de espíritos maravilhosos, lindos, sabe? E que no fundo sente tanta saudade e diz: está aqui, está neste mundo, todos eles estão aqui, é para lá que eu quero ir. A cada um segundo suas obras. Por isso que nós precisamos fazer a transição em nós. Eu vou agora revelar bem rapidamente uma coisa que eu não segurei. Na hora que eu falei, né, como se fosse figurando, Gustavo, para você, quando eu falei sobre seus pais, seus avós, eu fiquei emocionado. Me deu uma vontade danada de chorar. Parece até que eu estava vendo isso, não sei. Mas é isso. O que está prometido para nós, minhas irmãs, meus irmãos, são coisas muito boas. São maravilhosas. Mas isso é racional. Não são promessas vagas e bobas, não. É racional. Compete a todos nós compreendermos isso, entendermos, estudarmos a doutrina espírita para entendermos a filosofia que está por trás de tudo isso e a ciência que nos comprova tudo isso. E hajamos sempre no bem. Digo para vocês, para terminarmos e fazermos a nossa prece, em algum momento da sua vida, se você tiver dúvida sobre qualquer atitude a fazer, siga o amor. Siga sempre o amor. Vai sofrer? Talvez. Mas somos espíritos imortais. Sigamos o amor. Vamos orar? Querido Jesus de Nazaré, amigo, irmão maravilhoso, como foi bom, Senhor, estar aqui na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, no Nordeste desse Brasil maravilhoso, que trouxesse para nós como nossa escola, nosso hospital de aprendizado, e aqui estamos aprendendo muito, ampliando a nossa família. Tu lembras que dissestes: quando 2 ou mais estiverem lá, em meu nome estarei entre eles. Como também disseste certa vez: aquele que está ligado a Deus, esse sim é minha mãe, é meu irmão, meu pai e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eis que aqui venho para essa cidade, Senhor, a primeira vez, e encontro uma enorme família. Parece até que eu a conhecia e que eles me conheciam também, porque nós estamos ligados pelo coração. Isso é muito bom, Jesus. Essa é também o acréscimo. Esse é o acréscimo que nos dás por amarmos a Ti tão profundamente. Te agradecemos e te suplicamos, Mestre querido, aproveita essas nossas energias que estamos produzindo neste momento e que os nossos irmãos espirituais que aqui estão possam retirar esses nossos melhores sentimentos, que seja muito, que seja pouco, mas é puro, e leve para essas regiões de muito sofrimento, seja no Brasil, seja na América, seja na Europa, seja na África, mas principalmente na Ásia, onde as guerras, lamentavelmente, estão ceifando vidas. Que o nosso amor, em nome do Teu amor, possa alcançar a esperança e o carinho daqueles nossos irmãos. E em Teu nome, em nome de Deus, que encerramos a nossa reunião pública nesta noite. Que assim seja. Eu vou deixar para vocês, né, aqui está meu roteiro, tem muito mais coisas aqui dentro. Vou deixar com a nossa irmã Lourdes, tá? E caso vocês precisem consultar, e se quiserem a cópia, eu posso mandar pelo WhatsApp para alguém, porque aqui tem todas as referências bibliográficas e os textos que nós colocamos para essa leitura. Tem muito mais coisa do que nós falamos. Tá bem, Lourdes? Está aqui para você, e eu não sei se você vai apertar minha mão, pegar o texto, mas vou aproveitar. E aqui está o microfone para você dar as despedidas. Eu não sei se você vai querer fazer isso, fica à vontade. Obrigada. A gente não pode perder a viagem, não pode perder a viagem.